Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula é gravada, mas uma aula com conteúdo sempre muito importante. Então prestem atenção, porque hoje vamos falar de alterações cromossomiais, né? E por falar em cromossomo, você sabe o que é um cromossomo? Cromossomo é um trecho do nosso material genético, um trecho de DNA que contém nele alguns genes. Lembrando, cada gene é uma estrutura de DNA responsável pela construção de alguma proteína de nosso corpo. Por exemplo, a proteína insulina, uma proteína importante lá para a captação de glicose para dentro das células, ela vai ser produzida a partir da informação que está contida em um gene que está em um cromossomo específico. Ok, galera? Então, quantos cromossomos existem nas nossas células, nas células de seres humanos? Bom, então vamos precisar compreender que, na verdade, existem dois protótipos, dois tipos de células diferentes que a gente precisa conhecer. Existem as células somáticas e existem as células gaméticas. As células gaméticas são os nossos gametas. Gameta é toda e qualquer célula reprodutiva. Bom, masculina é o espermatozoide e feminina é o óvulo. De outro lado, nós temos as células somáticas. As células somáticas são as células que não são responsáveis pela reprodução. Então, são as células que estão espalhadas, pluralizadas no nosso corpo. Preste atenção. Lembra lá do primeiro ano? As células gaméticas são haploides. Elas são N. Tem apenas um cromossomo de cada tipo dentro dela. Enquanto as células somáticas são células diploides, células que têm, na verdade, 2 cromossomos de cada tipo. E aí eu lanço uma pergunta para você. Quantos cromossomos existem em uma célula somática? Bom, acertou quem respondeu 46 cromossomos. São 46 cromossomos divididos em pares, já que a gente está falando aqui de uma célula diploide. São 23 pares de cromossomos, 23 pares importantes para a gente. Desses 23 pares, 44 cromossomos são autossômicos. E dois cromossomos, na verdade um par, eles são cromossomos sexuais, certo? Então 44 cromossomos têm a ver com questões e trazem genes dos mais diferentes que vão levar o nosso desenvolvimento natural, as proteínas naturais do nosso corpo. E 2 cromossomos estão mais direcionados a questões de gênero, né? Gênero masculino e gênero feminino. Então, lembrando, os cromossomos sexuais são os cromossomos X e Y, onde o indivíduo feminino será XX e o indivíduo masculino será XY. Bom, pessoal, então todas as alterações nos cromossomos acontecem quando algo dá errado, né? Quando esse cromossomo, esse DNA, ele sofre alguma interferência. E existem 2 interferências possíveis. Interferências estruturais e interferências numéricas, alterações estruturais e alterações numéricas, né? As alterações estruturais têm muito a ver com mutações, né? A troca lá de um nucleotídeo, a mudança ou a inativação total, né, de um gene. Já as alterações numéricas, elas têm a ver com as síndromes, que a gente já escutou falar, pelo menos em uma delas, a síndrome de Down, por exemplo, uma alteração numérica muito importante que nós precisamos conhecer. Então, vamos focar a nossa discussão hoje nas alterações numéricas. Bom, o primeiro tipo de alterações numéricas, ele tem a ver com a alteração de um conjunto inteiro de cromossomos, onde, por exemplo, eu teria uma célula diploide, eu passo a ter uma célula triploide. Ela recebe um conjunto inteiro a mais naquela célula. Bom, ela poderia também ser tetraploide, de diploide para tetraploide. Ela recebeu 2 conjuntos. Ao receber ao menos um conjunto, eu tenho uma alteração numérica do tipo euploidia. Euploidias são alterações de conjuntos de cromossomos. Por outro lado, eu tenho uma alteração também numérica chamada de aneuploidia. Aneuploidias acontecem exatamente quando, eu não tenho mais um conjunto sendo alterado, eu tenho apenas um cromossomo, ou talvez 2 cromossomos a mais ou a menos.
Então, pessoal, aqui do lado você vai ver uma tabelinha muito bacana que ela vai te apresentar alguns tipos de aneuploidias, né? Por exemplo, a monossomia, que é a nossa primeira. A monossomia é quando eu tenho o indivíduo 2N menos 1. O que significa 2N menos 1? Significa que um dos seus cromossomos, daqueles pares que nós discutimos, porque ele é um indivíduo diploide, foi perdido. De repente, lá o par de cromossomos, vamos pensar qualquer um, cromossomo 15. Ele tem dois cromossomos número 15 e acaba perdendo um de seus cromossomos e fica somente com um. 2N menos 1. Existem outros tipos de aneuploidia, como, por exemplo, a trissomia. É um indivíduo que ganha um cromossomo a mais, e ele passa a não ter dois do mesmo tipo, e aí se transformam em 3 cromossomos do mesmo tipo. Ok? Então, por exemplo, um cromossomo qualquer, o cromossomo de número 18, era para existir 2 cromossomos 18, e ele, por um erro de divisão celular, acaba ficando com 3, certo? Tetrassomia é quando ele tem 2 cromossomos a mais, onde ele vai ter cromossomo 21. Ele, ao invés de ter 2 cromossomos 21, ele recebe 2 a mais e passa a ter 4 cromossomos. Bom, chegou o momento da gente dar uma olhada em alguns tipos de aneuploidias. E a primeira aneuploidia que eu quero apresentar para vocês é a síndrome de Turner. A síndrome de Turner é uma síndrome que acontece em mulheres e a gente vai perceber que ela é uma monossomia. Toda monossomia, lembrando, por favor, é quando eu tenho um cromossomo a menos, é o indivíduo 2N menos 1. E nesse caso, o cromossomo a menos que foi retirado por um erro de divisão celular dessa pessoa que tem a síndrome de Turner é o cromossomo X. Lembra? Toda mulher tem 2 cromossomos do tipo X, ok? E quando ela perde um, quando ela deixa de ter um, ela desenvolve uma síndrome que tem algumas características muito marcantes. Dá uma olhada aqui na feição de como seria o fenótipo, né, de um indivíduo com síndrome de Turner. É importante que você perceba que algumas características são marcantes, né? Por exemplo, baixa estatura, ovários atrofiados, ele tem pescoços com pregas cutâneas que, na verdade, parece um pescoço alado, né? Um pescoço que se une, que quase não existe, né? Uma escápula, um ombro que se une quase à região da cabeça, né? E uma marca muito grande dessa síndrome é a esterilidade. Bom, outra aneuploidia importante que a gente precisa conhecer é a síndrome de Klinefelter. Klinefelter é uma síndrome que agora acontece somente em homens. É uma trissomia. Bom, lembrando, trissomia são os casos em que eu tenho um cromossomo a mais. E nesse caso, também o cromossomo a mais está relacionado aos cromossomos sexuais. Lembra lá, todo homem é XY. Um indivíduo com síndrome de Klinefelter é um indivíduo XY. Ele tem um X a mais. Olha só o cariótipo desse indivíduo aqui, certo? Então é muito claro o seu cromossomo a mais aqui. E muita atenção, quais seriam as características de um indivíduo com Klinefelter? Visualmente, ele é um indivíduo com pouquíssimos pelos pubianos, então os pelos que crescem lá na nossa adolescência. Ele é um indivíduo também estéril, ele tem ginecomastia, que é o crescimento anormal das mamas, justamente para o indivíduo do sexo masculino, ele tem um crescimento maior de suas mamas, e além disso, ele tem os testículos atrofiados, o que não permite com que ou dificulta o desenvolvimento de qualquer característica sexual secundária masculina. Dando um prosseguimento aí nas nossas discussões de aneuploidia, existe a síndrome do triplo X. Bom, a síndrome do triplo X, ela é a síndrome que acontece em mulheres e está relacionada com os cromossomos sexuais. Bom, é uma monossomia ou uma trissomia? É claro que é uma trissomia, né? Ela tem um cromossomo a mais, então ela é XXX. Qual é a característica física fenotípica de uma mulher triplo X? Na verdade, não há diferença entre uma mulher triplo X e uma duplo X. Uma mulher que tem uma trissomia de cromossomo X e uma mulher que tem, na verdade, os 2 cromossomos que deveriam ter,
a princípio são exatamente iguais, a não ser em algumas situações cognitivas. Toda mulher triplo X normalmente tem uma maior dificuldade de aprendizado. E essa é a única diferença que a gente tem para marcar entre um indivíduo que tem os 2 cromossomos X e um indivíduo feminino que tem os 3 cromossomos, tem essa trissomia, os 3 cromossomos X. Bom, perfeito. Para fechar essas aneuploidias que têm relação com cromossomos sexuais, agora eu vou mostrar para vocês um indivíduo que é do sexo masculino e tem um cromossomo Y a mais. É o indivíduo XYY, é o duplo Y. Esse indivíduo, veja aqui o cariótipo dele, esse é um indivíduo que tem algumas marcas. Esse sim apresenta algumas questões importantes. Por ter 2 Y, ele acaba tendo uma maior produção de testosterona. E aliado a essa maior produção de testosterona, a gente vai perceber muita acne facial, as relações dos pés e mãos, são pés e mãos maiores do que o normal, são pessoas muito altas também, quando ela tem esses 2 cromossomos Y. E além disso, a gente também consegue identificar alguns distúrbios na fala, ou talvez alguns distúrbios motores também. Mas não pense você que essas alterações, essas aneuploidias, acontecem apenas nos cromossomos sexuais. Elas também acontecem nos cromossomos autossômicos e a clássica alteração cromossômica, que está em todos os livros e que com certeza todos vocês conhecem, é a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma trissomia de um cromossomo muito específico chamado de 21. Veja aqui, 3 cromossomos 21 trazem a possibilidade desse indivíduo apresentar algumas características muito marcantes, né? Quais são essas características? Desde a comprometimento cognitivo que você pode encontrar nesses indivíduos, a gente consegue encontrar, por exemplo, um nariz um pouco mais achatado, os olhos mais puxadinhos, né? A palma da mão com uma prega transversal, com uma linha transversal, a língua maior, muitos desenvolvem problemas cardíacos, e o que na verdade a gente mais consegue perceber é essa alteração no padrão de aprendizado, no padrão cognitivo. Existe um espectro de apresentação dessa síndrome, nem todos que têm síndrome de Down, que tem trissomia do 21, são exatamente iguais na expressão dessas características que eu falei para vocês, mas de uma forma geral, todos têm um pouquinho do comprometimento cognitivo, crescimento da língua, problemas cardíacos associados, certo? É uma trissomia das mais comuns vistas ao nosso redor, e é uma trissomia que a gente precisa, na verdade é uma síndrome que a gente precisa compreender, porque essas pessoas são pessoas super afetivas, super legais de conviver e que precisam muito da gente. E, na verdade, a gente também precisa muito delas próximos ao nosso dia a dia. Bom, continuando, eu tenho mais 2 trissomias, mais 2 aneuploidias de cromossomos autossômicos. Lembrando, o cromossomo autossômico é todo aquele que não é sexual. Então, eu tenho, por exemplo, a síndrome de Paté. Olha só a feição de um indivíduo com síndrome de Paté. A síndrome de Paté é uma síndrome que é uma trissomia do cromossomo número 13, né? Nessa trissomia, a gente consegue observar algumas características marcantes. A surdez, queixo pequeno, microcefalia, pescoço alado ou curto, né? Atraso mental e má formação do sistema nervoso. Dá uma olhadinha na nossa última síndrome que será apresentada aqui na nossa aula de hoje. É a síndrome de Edward ou Edvard. Nessa síndrome, nós temos um indivíduo com uma trissomia. E essa trissomia é a trissomia do cromossomo número 18. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que as características marcantes dessa trissomia do 18 são pés tortos, baixa estatura, boca pequena e triangular. A gente consegue identificar também um comprometimento físico e intelectual. Você consegue perceber que a grande maioria das síndromes, seja ela ligada a cromossomos sexuais ou cromossomos autossômicos, são síndromes que têm uma relação
que vão interferir, na verdade, no desenvolvimento do indivíduo, das mais diferentes formas, mas grande parte delas vai acabar afetando o desenvolvimento cognitivo da pessoa que porta essa síndrome, essa aneuploidia, certo? Que pode ser uma perda de um cromossomo, ou um ganho de 1 ou 2 cromossomos a mais, certo? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida em sala, a gente vai tirar essas dúvidas, pode perguntar sem problema, fazendo o exercício, e até uma próxima. Tchau, tchau, galera!